Olá, boa tarde. Eu sou Paulo Mandarino. Estou aqui para conversar com vocês. Hoje a gente vai ter uma convidada que é da ópera, mas é da ópera que está, não diria nos bastidores, mas é uma das pessoas que fazem a ópera acontecer. É a Giorgia Macetani, italiana, ítalo-brasileira. Esperar mais pessoas entrarem. Olá, boa tarde, queridos. Carol Schaeffer, Anina Poli, Natália, Guilherme, Roman, que mais? Yamamoto, Juliana Santos, Thaís, Georgia, tá aí você. Vou te convidar. Olá. Olá, como vai você? Bem, mesmo com toda essa situação, né, que estamos vivendo, mas estamos tentando encontrar ideias, formas de lidar com essa pandemia, com essa quarentena. Muito Então, bem, muito bem. A gente já está nessa, há quanto tempo? 90 dias, é, praticamente. É muito tempo, né? É muito tempo. muito. Ó, seus fãs aqui, Juliana Santos, sou fã, cheia de coração. Olha que coisa linda. O amor é lindo, né? Eita O amor ferro. é muito lindo, nossa, muito Veroni. Ok, as bom. Com a Ju pessoas, é um as caso de pessoas. amor que Amor está antigo, se né? envolvendo, sim. Entendi. Georgia, ah, você foi aluna da Academia de Belas Artes de Firenze. Isso, Você estudou cenografia. sim. Por que Cenografia e figurino. cenografia e figurino? Sim. Eu li que você, acho que a gente falou também um pouco sobre isso no FAO, que você não se interessou tanto por arquitetura, que seu barato não era arquitetura, seu barato era outra coisa. Queria que você explicasse o que é essa outra coisa que é tão diferente da arquitetura, mas que é Tão ampla, né, tão também. ampla. Sim, é engraçado como fui parar na Academia de Belas Artes, porque, bom, minha mãe é arquiteta, ela nunca, na verdade, me influenciou, tentou me influenciar sobre o meu processo de estudos. E eu estudei num colégio clássico, né, estudando grego, latim, traduções, filosofia. E quando eu decidi, quando eu tive que fazer a escolha de uma faculdade, eu estava totalmente perdida, não sabia muito o que eu queria. Então, no começo, eu falei, eu vou fazer arquitetura, acho que é isso. É... Então, eu pedi para minha mãe, falei, então, olha, vou ir participar de uma apresentação da faculdade de arquitetura lá em Firenze e fui lá, eu fiquei apavorada e não somente fiquei apavorada, como eu falei, não tem a ver comigo, não sou eu e não é isso que eu estou procurando. Mas Achei linda apavorada a por cidade. quê? Apavorada por quê? É, na verdade, foi uma apavorada de não me encontrar. Não, falei, ai meu Deus, eu achava que era aqui. Naquele momento foi, tem que ser arquitetura, é isso mesmo. Minha mãe fez e tinha muita assim admiração por ela, por os colegas dela. Achei sempre uma pessoa fantástica, assim, com referências enormes. Os amigos delas, colegas também. E, e achei que, mas ao mesmo tempo, quando fui lá, eu falei, nossa, não é isso. Não é isso, não é isso, não é para mim. Acho que eu já estava vindo num processo que eu já estava cansada do colégio, eu não
tava me procurando, me achando. Você é super jovem, né? E eu É, fico pensando assim, isso já tem alguns anos. E como é que você chegou na Academia de Belas Artes para fazer arquitetura já vindo das letras clássicas e da é, filosofia? Agora eu fiquei bem curioso. Como é que foi isso? então, na Itália, né, tem um sistema de escolar que ele talvez acho que aqui teve esse tipo de escola, que foi o liceu. Na Itália temos o liceu clássico, científicos, depois temos também o técnico, artístico. Então, já no colégio tem meio essa divisão. Eu sempre gostei muito de desenhar, de arte. Tive uma família que sempre também gostou que eu desenhasse. E você desenhava desde pequena, Desde pequena, desde sempre criança. gostei muito de Tá. desenhar. Muito, muito. E o criar histórias. Então, mas só que eu decidi fazer esse liceu, né, de clássico, porque era o mais intenso, então dava mais possibilidade também de estudos. Vamos dizer que era um dos mais interessantes, assim, para poder depois entrar dentro de uma faculdade. Então, eu não fui tenho que admitir, não fui uma estudante no liceu exemplar, mas algo que foi importantíssimo para mim foi encontrar um método de estudo intenso e também eu tive professores que eles me apresentaram o teatro grego, o teatro latim e a literatura italiana. Literatura italiana, também outras literaturas, assim, mas vamos dizer, o foco era a literatura italiana, que era muito intenso, e eu amava, assim. Amava a Divina Comédia, amei a Odisseia, amei Falando de todos os literatura, é clássicos. disso que você está falando, né? Sim, para mim foram super importantes. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito romântica nesse aspecto, assim, de querer conhecer, ler. Sempre amei romances, narrativa, antologia foram, assim, as minhas grandes paixões no liceu e motivações, assim. E foi graças a dois grandes professores para mim que eu fui conhecendo no liceu o teatro grego, latim e a literatura italiana. E então foi maravilhoso, porque a dramaturgia grega para mim era espetacular, assim. Eu tinha prazer em estudar, prazer em ler. O resto não me interessava. Mas naquelas matérias, para mim, eu passava noites assim, sem dormir, lendo os clássicos gregos, lendo os clássicos italianos. Então, foram ótimos para mim. Eu E imagino que aprendi, ilustrando também, né? Ilustrando esses clássicos, não? sim, também. Bom, já partindo das ilustrações, Hum. eu viajava naquelas ilustrações, adorava as ilustrações do Doré, é, de outros artistas, de Dürer, que eles foram os grandes artistas que desenvolveram estilos, gravuras, águas fortes. Era maravilhoso. Era maravilhoso ler por exemplo, o Promessi Sposi, que é um grande romance italiano, é, que passa em Milão e no período da peste. Além disso, achei até interessante nos Uau. últimos você pensar nesse livro, porque achei super, vamos dizer, tá contemporâneo, por alguns motivos, né? Mas tinha as gravuras fantásticas, então, e eram cenários também, porque muitos desses também artistas eram ilustradores, eram gravuristas, eram também cenógrafos, eram também pintores. Isso eu comecei a perceber, essas possibilidades, porém, depois na faculdade. Na faculdade, na verdade, na Academia de Belas Artes,
que na Itália, a Academia de Belas Artes e Conservatório fazem parte são equivalentes a uma formação universitária, tanto que arquitetura fazia parte da Academia de Belas Artes, depois se separou, mas eles são considerados alta formação artística, porque, pelo menos, como o conservatório e a academia, eles são até próximos, praticamente mesmo estabelecimento, né, mesmo quarteirão, eles o conservatório acaba abraçando garotos também de menor idade, de 18 anos, então eles acabam tendo essa abertura e tendo essa colocação, por exemplo, na Itália, de alta formação artística. E desde lá, bom, a academia onde eu estudei, bom, teve os grandes artistas que passaram por lá, e quando, para mim, no momento que escolhi a Academia de Belas Artes, foi entrar lá, respirar esse lugar mágico, respirar esse lugar de... Quantos anos tem isso? Quantos anos nessa academia? Eu entrei, eu tinha acho que 20... Não. Quantos anos existe essa academia? Desde O prédio? 1400. Foi Michelangelo Buonarroti, Cézanne, tipo, eu te entendo. Então, assim, acho que as pessoas que foram estudando lá, o que decidiram estudar lá, querem se banhar, né, desse lugar, dessas paredes, porque também é um lugar muito antigo. Sim, então, tem muita história ali, né? É muita história, você fica embebedado disso, você quer fazer parte dessa arte, dessa áurea, assim. E Sim. eu tive professores incríveis lá também, então eles foram parte também desse amor, assim, por esse lugar. Nesse lugar meio, que tinha até um quê de decadente, porque como também na Itália temos, às vezes, infelizmente, também temos dificuldade nas universidades, nos campos. Então, foi interessantíssimo. E foi interessante também porque a formação na Academia de Belas Artes, como são divididos em... temos a gráfica, cenografia, pintura, escultura e decoração. Podíamos transitar nos primeiros anos, todos tínhamos a oportunidade de transitar nas várias escolas. Então, para mim foi super importante estudar anatomia artística, desenhar, ter cursos de filosofia em estética, tivemos matérias cursos sobre tecidos, tapeçaria, decorações em cerâmica. Um sonho, né? Um sonho. Foi um sonho. É um sonho. Era um sonho. Era maravilhoso, assim. Maravilhoso. E ali você se decidiu imediatamente, qual foi o gatilho que te fez ir para a cenografia e para a ilustração, para a pintura? Na verdade, assim, acho que os processos de cenografia e ilustração são muito próximos. A gente trabalha nós cenógrafos somos organizadores de ideias, né? Estamos compondo uma imagem e palavras de um diretor. Claro é que no começo, quando comecei a estudar cenografia, eu não tinha essa percepção. Foi uma coisa que eu fui adquirindo também com o tempo, com a experiência. Mas o que me acendeu muito, na verdade, era um trabalho de grupo.
a possibilidade de poder também, dentro da cenografia, transitar cenografia, bom, nesse curso de cenografia e figurino, poder transitar em muitas áreas, porque eu acho que é algo de muito interessante, pelo menos que nos dão lá na Academia de Belas Artes, de você poder experimentar pintura, você poder experimentar o trabalho de desenho do figurino, poder ser um técnico, poder ser trabalhar assim na costura, na sartoria, poder trabalhar como montador, poder trabalhar como cenógrafo de bocetista, né, que vai criando os esboços pictóricos, poder ser um cenógrafo que a gente chama também calculista, que é no sentido de que faz toda a parte de cálculo daquela estrutura, ou ser um cenotécnico. Então, isso achei super interessante para mim, conseguir desenvolver e aprender também técnicas assim, de escultura, de adereço, de máscara. Então, tudo isso também de direção, porque temos também essa parte, né? A ideia, né, do cenógrafo na Itália e na Academia de Belas Artes tem que ser um artista completo. Para ele compor uma imagem, para compor a desenvolver aquele projeto, ele tem que ser completo, ter noção das Tem que várias entender áreas. todas as partes, né? Sim. E então isso foi para mim sensacional. E você cantou lá, não? Como? Você cantou lá? Não. Bom, desculpa, sim, mas isso foi por um processo diferente. Nessa época, na verdade, eu só era parte do coro, mas nós tivemos uma companhia, né, nessa época, junto com outros estudantes, que ainda existe. Eu fiz parte dela há uns 5 anos, né, na época, até que eu morei lá. E era uma companhia de, vamos dizer, cantos populares ligado à Gata Borralheira de De Simone. Então, desenvolvemos esse projeto junto com com nossos companheiros, com 2 companheiros de classe que ainda agora somos muito ligados com alguns deles. E a gente foi por 5 anos, trabalhamos nesse projeto, desenvolvendo os figurinos, desenvolvendo o cenário, e a gente tinha esse trabalho, era um projeto de canto ligado à recitação de essas músicas napolitanas. Quem quiser se interessar, a Gata Borralheira de De Simone, você encontra isso também no YouTube. Foi um espetáculo sensacional que foi feito no Festival dos Dois Mundos, de Spoleto. E nós nos influenciamos, naquela época estávamos estudando muito máscara, nos influenciamos desse projeto e nos jogamos. Então tivemos 5 anos de 3 meses de verão, de 3 meses, né, no período do verão, em que a gente só fazia festivais de grupo, festivais de teatro de rua, que eram maravilhosos, entre quais o Mercanzia, que é um festival de teatro muito importante na Europa, na Itália, na Toscana, que eu acho que dura 5 dias e cada dia tem umas 20 mil pessoas passando por lá. É enorme. Até quase, às vezes, difícil para os próprios artistas, às vezes, trabalhar, porque é tantas pessoas e tantos espetáculos que até, às vezes, você fica... Oh, nossa, né? Fica até difícil, mas foi uma experiência super interessante. Desenvolvemos, trouxemos também um trabalho de dança, foi muito legal. Temos, assim, criamos um carinho, assim, criamos um carinho grande para esse processo. Que levamos também outros trabalhos, porque eu fui trabalhando lá com
na Itália, sempre nessa época da faculdade, a gente foi trabalhando através do meu professor com teatro para crianças. Então, fomos desenvolvendo esses processos e foram sensacionais. Por isso me apaixonou demais, E demais. como é que foi a sua entrada na ópera? Como é que veio a ópera na sua vida? Bom, a ópera, eu acho que antes do teatro, eu não sei se veio antes da ópera ou veio um teatro, mas acho que a primeira lembrança que eu tenho de ópera foi eu criança, com a minha madrinha, que é uma grande referência também para mim, no meu crescimento, no meu amor pela ilustração. É, que ela me fez ouvir o dueto delle Campanelle Delibé, né, da Lacmé. E então eu achei aqui, eu lembro de ouvir isso pequena, né, no carro, eu achei maravilhoso. Eu fiquei eu nunca tinha ouvido isso exatamente. Eu já tinha ido, claro, já tinha ido para teatro. Nas escolas, nas escolas fundamentais, os professores levam a criança pelo menos duas vezes por ano ver um teatro de bonecos, ir para um teatro grande, ouvir os instrumentos, entender quais são aqueles instrumentos. Mas eu nunca tinha ouvido algo como uma ópera. Então, ou talvez nunca tinha prestado atenção. Eu achei tão maravilhoso, acho que eu tenho que ter gostado tanto que anos depois a minha madrinha recebi de presente a biografia da Cecilia Bartoli. Eu tinha, acho, 9 anos. A biografia da Cecilia Bartoli e o CD da década do Delibé, aquele capa azul com umas plumas. E aquilo já para mim foi interessantíssimo, eu achei incrível. E dali eu fui começando a desenhar, eu adorava desenhar figurinos, desenhar, vamos dizer, mulheres, princesas, personagens fantásticos, que faziam, para mim, era o que era próximo talvez de uma ópera, talvez dos contos, que isso era algo que eu também adorava, eu sempre gostei muito, até agora eu gosto muito de estudar a Italo Calvino e ele escreveu vários livros sobre 2 livros sobre essa temática. Então, foi meio que assim. Depois, bom, desenvolver isso parou, colégio esqueci, faculdade, primeiros anos esqueci. E depois dos primeiros anos eu tive uns professores uns mestres, na verdade, não posso dizer professores, eles ficariam bravos, mas uns mestres que foram grandes pintores de ópera, trabalharam no Mate Musicale Fiorentino, que é a casa de ópera de lá, que depois eu tive a experiência de trabalhar lá também, por um tempo. E lá comecei a me interessar, comecei a achar, comecei a lembrar, eu falei, nossa, adoro isso. Eu acho que eu gosto mais do que teatro para criança. E dali eu fiz, quando eu vim aqui, na verdade, a minha tese de mestrado foi sobre Carlos Gomes, um TCC, né? Acho que se fala assim, sobre história do espetáculo e cenografia, que então era dividido em 2 partes, tem a parte de projeto, né? E tinha a parte de pesquisa histórica, e era sobre Carlos Gomes do Guarani. Então eu decidi vir aqui no Brasil através aconteceram várias coisas aqui e acabei seja pesquisando que tendo a possibilidade de transmitir um ateliê de cenografia chamado Latin Tota, de eu poder ir trabalhar como assistente de cenografia, criando junto com eles, fazendo assistência do projeto
da Lulu Albanberg, que estava o nosso querido Gustavo Não Tambach, fala. que foi Uhum. um maravilhoso diretor, super inteligente. E tive essa linda experiência. Trabalhei lá nessa ópera e foi no Festival de Manaus, né? No FAO. E Foi isso 9 anos atrás. 2012, né? 2012, É. 2011, tempo atrás. E dali acabei. Aí ficou brasileira de vez, não voltou mais para a Itália, ficou por aqui. Aliás, tem Você gente fica aqui aqui. reclamando da sua ausência. Deixa eu achar aqui. Brava, Giulia Ono, brava, peccato che i talenti così vadano via dall'Italia, ma grazie a Dio vengono qui, né? Ecco. Tem tanta gente aqui falando que brava, falando Ju, deve ser sua mãe, tô assistindo a Georgia, ou Ju, talvez a Juliana Santos, não sei o nome da sua mãe, enfim, não sei. Tem um monte de gente falando, todo mundo te elogiando tanto e com toda razão. Ah, eu fico, a Flávia aqui, eu não sabia que você entrou mesmo na ópera pelo FAO, olha só. Foi isso Foi. mesmo? Foi em parte, porque, vamos dizer, aqui no Brasil, com certeza, porque, bom, lá na Itália tive essa experiência lá no Maggio Musicale Fiorentino e no Festival de Torre del Lago. Mas, vamos dizer, eu acho que Puccini, ah, tão... não. De Puccini, sim. Ah, Foi com... A gente trabalhou na Turandot, né? Que era do Pizzi, se não me engano. Aquela Turandot gigantesca, com sim. torres, sensacional. Aquilo foi, tipo, para mim foi ver aquilo, trabalhar com aquilo, foi incrível. E depois numa Bohème do Maurizio Varamo, o Maurizio Varamo, acho que ele foi, acho que diretor também do Teatro dell'Opera de Roma, acho, não sei. Mas, enfim, depois continuei, tipo, Manaus continua. Eu depois consegui entrar no São Pedro, graças ao... fui recebida pela Flávia Furtado, também no FAO, ela não sei, eu fui recebida, não sei, foi um encontro que eu me senti muito feliz, assim, de poder É fazer da parte família, né? ela Tô, chegou, sim. tô vendo aqui a Flávia falando que ama você. Realmente, você é uma pessoa muito querida no meio mesmo. A Emília está falando aqui, Flávia apadrinhando uma geração de profissionais da ópera. É verdade, Flávia. Sim. Você, já falei. A Laura Françoso dando razão à Emília, enfim. A Georgia, eu acompanho, a gente troca muita figura, muita não, mas a gente troca algumas figurinhas de pintura, né? A gente fuça assim, os trabalhos um do outro de vez em quando, e me encanta tanto essa coisa que não poderia ser diferente, né? Essas camadas todas que você tem, né? E você falando do seu estudo, do seu percurso, isso está tudo expresso na sua pintura, não poderia deixar de ser, né? É, acho que sim, são camadas. E é como também a minha forma de trabalhar, até quando trabalho com pintura de arte, quando não estou trabalhando com cenografia, mas estou trabalhando, vamos dizer, com pintura de arte, cenográfica, acho que é algo que para mim é presente. As camadas sempre algo que eu também já falei muitas vezes para quem eu dei aula ou com quem eu conversei sobre pintura cenográfica foi uma questão sim, das camadas do tempo, do que aquilo, aquela pintura, aquele processo, aquilo que estamos pintando passou. Então, se estamos fazendo um envelhecimento, ele tem todas as camadas, degradê, e acho que isso é importantíssimo. Isso, pessoalmente, fala muito de mim, acho que é algo que eu me percebo, né, nessa questão de ter muitas camadas, muitos interesses, muitas formas de ver algo, e eu coloco isso bastante na minha pintura, assim.
Acho que dá espessor, acho que fica algo que tem um Espessura. entendimento, uma espessura, assim. É, é muito curioso você estar falando, eu estou me lembrando do canto, né? Que muitas vezes as pessoas pensam, eu pensei também, e não faz muito tempo que eu entendi isso, né? Que não é a ópera que interessa, não é a apresentação que interessa, né? É o percurso que você faz para chegar até ali e o percurso que segue a partir daquilo, né? E é justamente o que você está falando, é essa coisa do tempo acumulado é a história, né? Sim, Que é isso de fato que interessa, né? sim. E eu acho que isso também me ajudou muito ou pelo menos me está ajudando muito a ter um processo de entendimento e também seja visual que discuta. Até no meu processo de como cenógrafa, sabe? Ter percepção do outro, ter percepção do que o outro está falando, ouvir aquele outro. Então, todas as camadas de pensamentos, de ideias que estão sendo criadas num projeto. Tanto é, acho que num processo criativo, né? A gente precisa disso, porque somos sendo um grupo, né? Por exemplo, ou particularmente no trabalho, posso fazer o exemplo com a Juliana, né? O nosso trabalho, né, é de criar algo, mas eu já no primeiro momento eu vou chegando com um papel em branco e ela vai me dando diretivas, então eu vou ouvindo ela, vou colocando uma camada, então eu penso no que ela me falou, então eu vou criando essa primeira camada. Depois eu trago mais uma camada ouvindo o figurinista ou o iluminador. São essas camadas que, para mim, tanto na pintura, que na cenografia, que na ilustração, são importantíssimas para criar um projeto fechado, um projeto que tenha uma delicadeza, que tenha um pensamento mais redondo, de unidade estilística, de unidade formal. Então, acho que é isso que eu trago isso também na pintura, eu vou trabalhando junto. E acho que é isso. Muito bom, muito bom. E eu fiz aqui umas perguntinhas para você, mas a gente já tá falando tanto. E não, as perguntas estão fora já. Como é que é, Georgia? Como é que é essa? O que eu percebo no seu trabalho é óbvio, né? Vou falar uma coisa óbvia, mas eu queria que você aprofundasse um pouco isso. Como é que é essa intimidade? Você às vezes posta nos stories, você, parece que você está fazendo nada. Você está mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, numa cor de um desenho, e daqui a pouco você dá um toque, aquele desenho vira uma outra coisa. E a impressão que eu tenho quando eu vejo aquilo é que você não está pensando em nada. A impressão que eu tenho é que você está só vazando, só talvez até meditando em cima daquilo que você está fazendo, porque parece uma coisa, quero dizer que parece uma coisa tão natural e tão sua, a ponto de você às vezes nem perceber a arte que você está fazendo. Queria saber desse momento, que me parece um momento extremamente íntimo e que você coloca na rede social, mas tem tanta intimidade ali. Eu queria saber um pouco disso. Eu acho que quando estou postando algo, ou estou mostrando uma parte do processo, quando eu estou mais segura, de fato, estou esvaziando todo um processo que esteve lá atrás. Para mim, desenhar, teve uma época que para mim desenhar foi muito sofrido. Eu tinha, acho que talvez, muita insegurança do meu, não sei se do meu processo criativo ou da minha forma do meu desenho, de fato.
É, mas aos poucos, eu acho que, não sei se foi nos anos, eu fui, acho que, ou tendo mais segurança de mim mesma, não sei se é isso, ou eu fui também, assim, tentando não focar naquelas preocupações, naqueles questionamentos, naquele medo, e fui querendo criar mesmo e querendo criar algo com leveza. Então, dali que eu comecei acho que me deixar mais, a me permitir mais, seja com o desenho, com o traço, me permitir algo com... Se era... Eu sempre me questionava, poxa, eu estou fazendo um desenho, não estou fazendo uma aquarela, não estou usando pintura a óleo. E depois eu falei, tá bom. Tá bom, vou usar um lápis, vou usar uma caneta, se é isso que está me fazendo bem, está me permitindo criar, então quer dizer que isso funciona. Então, por exemplo, eu muitas vezes escolho uma caneta ou até um papel ruim, mas eu percebo às vezes que isso me desprende muito mais, me deixa mais livre de pensar e de experimentar, e sem muitas preocupações. E dali eu vou desenvolvendo um projeto maior, ou ou algo diferente, não sei. Mas o fato é que eu acho que processos criativos são muito sofridos, são difíceis, tanto para um pintor, como um escultor, como um cantor. A nossa emotividade vira a flor da pele. Amamos, ainda mais se amamos isso. Então, acho que, imagino que se colocar e mostrar aquela segurança, tipo, não sei, fica um embate, né? Uma dicotomia dentro de nós, de querer, ao mesmo tempo, mostrar o nosso sentimento, a nossa arte, mas, ao mesmo tempo, uma grandíssima insegurança do outro, que acho que é totalmente normal. E que também é algo que nos faz crescer ao mesmo tempo. Nos faz lutar por querer fazer, querer mostrar, querer condividir. Então, acho que não sei, acho que a minha sentimento é isso. Eu estou amando, estou vivendo agora uns anos, esse último ano, assim, eu estou amando desenhar, assim, mas desenhar com propriedade, assim, desenhar e ir lá pegar o papel, mas tudo isso foi realmente para chegar agora a essa satisfação, a esse amor, assim, tão forte de pegar alguma caneta, foi criado, assim, depois de muita sofrência, assim. Agora sim que eu posso pegar um pincel, me sinto mais segura de... Bom, já um pincel, claro, pegava pincéis para poder fazer uma pintura de arte, mas não era uma pintura minha, era uma cópia. Então, para mim, era muito fácil desenvolver aquilo. Agora, tipo, sinto que eu tenho mais propriedade, me sinto mais forte para poder desenvolver uma pintura mais pessoal, um desenho mais pessoal, uma estilo mais pessoal, uma escultura mais pessoal. Então, não tem mais jeito, né? Sim, porque não, mas não tem mais jeito. Na Itália tem um ditado que é aquilo, o mangi questa minestra ou ti butti dalla finestra. Ou come aquela sopa ou você se joga pela janela. Eu acho que é isso, uma certa hora não tem para onde ir. Você tem que encarar o teu processo e aceitar ele. Aceitar também as suas dificuldades, assim. A gente tem falado muito sobre isso, né? Dessas dificuldades dos artistas, claro, sempre no viés a partir do canto que a gente começou a fazer, obviamente, né? Do canto e tal,
e agora a gente está abrindo para conhecer outros trabalhos dentro da ópera, né, que são tão importantes e que sem eles, ok, a ópera se faz com cantores, ok, mas sem os outros trabalhadores a ópera não seria o que é, né? E a gente precisa que se veja tudo isso, né? E acho muito interessante, né, que em todas essas conversas que a gente tem tido, esse sofrer, né? Essa dificuldade, esse crescimento, na verdade, né? Esse crescimento que a arte traz e que muitas vezes é muito difícil mesmo, né? Muitas vezes, ou até é realmente difícil, não muitas vezes, mas talvez todas as vezes, né? Porque é um processo que a gente passa de amadurecimento humano para poder fazer aquilo, né? E acho que é exatamente o que você está dizendo. Agora a coisa é sua, né? Não é mais uma cópia, né? Sim, e aquele processo também, e cada processo, seja pictórico, seja de cenografia, seja de relação com, por exemplo, o diretor e a equipe de teatro, é diferente. Eu acredito isso seja vamos dizer, na parte artística que na parte técnica, né? Tipo, porque também para um técnico, e eu falo isso como com uma visão também, eu sim, me reputo artista, mas me reputo também uma pessoa que trabalha como técnica, porque Sim. eu trabalho na parte de arte, acabamos, né, tendo essa relação. E mesmo assim, também eu tenho a minha ideia que técnicos também podem ser artistas, são, a questão é uma decisão, na verdade, muito mais pessoal que de colocamento, né, tipo, como se diz, de ser colocado em um setor, né? Rotulado, né? A questão é de uma escolha pessoal, na verdade. E então, como também como técnico, o técnico tem um processo também que de aprendizado, de dificuldade sabe, de poder desenvolver o próprio trabalho, mas são processos. E no momento que a gente encara eles, a gente encara aquelas dificuldades, ele vai também, eu como técnica, fui me, fui me melhorando, fui me aprimorando, fui aceitando os meus limites, para também superar aqueles limites. Ou também escolher algo outro. Não sei, voltando só na parte da Academia de Belas Artes, eu pessoalmente escolhi pintura, mas lembro que tinham esse professor, com esse outro, um dos professores também, ele tinha um laboratório de cenografia. Então, muitos de nós acabavam trabalhando também com ele, ou fazendo os estágios. E era interessante, cada um todos podiam experimentar qualquer técnica. Quem queria podia trabalhar com madeira, na parte de marcenaria, quem queria podia trabalhar na parte de pintura, quem na parte de costura, tudo. Isso nos fez crescer muito. Mas aos poucos, cada um foi desenvolvendo uma técnica e escolher um caminho. Muitos dos meus colegas, tanto é que eram incríveis cenógrafos, eles decidiram ser montadores ou maquinistas. Foi uma escolha. A questão é realmente isso, assim, a gente decidir é isso que a gente quer, então tá bom. Fez sentido. Tem que ser satisfatório, acho que, pelo menos, acredito que isso, e fazer isso bem. Claro, claro. E conta para mim uma coisa, o que é para você, acho que essa conversa está sendo linda, né? Mas acho que já falou muito disso, mas eu queria que você me dissesse o que é essencial para você. Em que área? Essencial para você. Olhando de onde eu olho, não tem uma separação do que você seja, entende? Eu vejo um artista, né? Bom, eu acho que
Para mim, evoluir, se diz, é essencial. Desenvolver o meu trabalho e o meu crescimento são importantíssimos, porque a gente não somos uma pedra, né? Então a gente tem que aprender a se desenvolver a cada dia, a cada trabalho, e não ficar estagnado, seja como profissional que humanamente. Exercer o diálogo, exercer a escuta, que eu acho que eu já comentei isso antes. Exercer a criatividade, e acho que e a gentileza com o outro. Acho que isso é importantíssimo. Não sempre é fácil, porque trabalhar em um teatro com tantas pessoas, com muitas vezes dificuldade, tempo, não é fácil. Na verdade, às vezes somos humanos também, somos diferentes, mas acho que exercer uma contínua pensamento de poder se melhorar, isso acho que é super importante. Seja como melhorar como profissional, como cenógrafa, seja humanamente, eu acho que isso é fundamental. Acho que se permitir de ter um bom coração também acho que é muito importante. Mas isso é uma fala, acho que claro, é meio piegas, mas eu acho que não podemos esquecer isso. E acho que é isso, assim. Se formar, se melhorar o tempo inteiro. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não sei, né? Quanto tempo temos? Não Não sei nem. interessa o tempo, interessa você querer falar alguma coisa. Poxa. Eu acho que é importantíssimo também, não sei, uma coisa que eu estava pensando, que eu esqueci de falar, que eu me lembrei um pouquinho até do processo formativo, assim, que acho que me deu um chacoalhão. Como eu te falei, eu transitei por várias áreas, né? A Sim. parte da ópera, teatro e ilustração. Algo que acho que também foi interessante para mim, muito, foi terminado a faculdade, eu trabalhei, na verdade, através de meu colega, grande amigo que trabalha agora em Milão. Ele foi artista plástico, pintor, que trabalhei com ele como os assistentes, ele na parte de pintura ou na parte de artes plásticas mais, né? Então eu seguia mais a parte de criação de esculturas, né? Modelagem, que isso me ensinou muito, trabalhando eu trago muito isso agora na parte de adereço. Mas foi trabalhar com ele no estúdio do Luca Pancrazzi, Luca Pancrazzi foi nos anos 90, acho que começo de 2000, acho que um grande artista visual, plástico também, italiano. Só que ele era completamente contemporâneo. Para mim, isso foi super interessante e foi uma introdução para eu vir aqui. Na verdade, foi um pulo para eu vir aqui no Brasil. Porque o Brasil Super é muito contemporâneo. diferente, super contemporâneo. Para mim foi um chacoalhão. Tipo, para mim, que eu vinha de uma educação super clássica, Sim. foi um grande chacoalhão, mas foi interessante porque quando eu cheguei aqui, que era tão diferente a forma em que eu acho que os artistas são permissivos, para mim foi muito interessante. Acho que foi uma ajuda, na verdade, foi vamos dizer, um anti-impacto. Não sei como dizer, foi um colchão, vou dizer, que me deixou entrar mais à vontade, aceitar mais uma forma tão diferente
para mim, que é como arte contemporânea e também o teatro se desenvolve aqui. Não que isso seja diferente, não que isso seja ruim. Na verdade, É diferente. é Outra diferente. linguagem, né? Sim, e para mim foi assim, a maioria dos meus trabalhos agora são aqui. E eu devo o que eu sou é graças a essa forma de se permitir. Eu acho que também até esse desenvolvimento do desenho meu foi graças a estar aqui, a ver essa diferença, essa permissividade que eu acho maravilhosa, porque aqui você se permite. Tem também grande profissionalismo, que eu digo, porque muitas vezes no Brasil se acha, o que eu percebo é que no Brasil se acha que fora da Europa tudo é maravilhoso, tudo é muito mais profissional, tudo é muito mais. Tudo é muito mais. E não é só isso. É diferente. Mas aqui no Brasil temos grandes técnicos, grandes artistas. Grandes casas de teatro que Aqui têm precisa ter muita possibilidades. criatividade, né? Sim, mas também É. criatividade querer acreditar. Sim, Acreditar mas no potencial uma que é nosso. criatividade num bom sentido, né? De ter que realmente fazer a coisa acontecer, apesar de tudo. Apesar de tudo. Eu acredito que em todos os lugares, né? Mas é que aqui a gente vê as coisas acontecerem. Sim, sim, não, sim. Eu posso dizer que eu via coisas acontecerem. Eu já vi muitos. Pegando a fala da Giulia, né, que ela comentou que muitos artistas italianos vão embora da Itália, e é verdade. Muitos artistas vão embora porque não tem, às vezes, a possibilidade de se desenvolver. É, então, aqui também, mas não por uma questão de, vamos dizer, espacial. Acho que aqui é realmente, talvez, precisa tentar mais, precisa acreditar que a gente tem um potencial, perceber todos os potenciais. Também, claro, precisamos que também lá fora eles percebam de nós, né? Fora do nosso teatro, que a gente tenha os ajudas necessários para isso, para nos desenvolver, que é Isso é fundamental. uma coisa curiosa. Você volta para trabalhar na Itália algumas vezes. Ou não Sim, aconteceu? já aconteceu. Na verdade, assim, nos últimos tempos já tive também, como se diz, oferta, já tive Ofertas, ofertas, propostas. É, propostas, mas no final das contas já preferi ficar aqui. entendi. Seja por uma questão também de. Porque por uma questão de gosto, por uma questão de estar já aqui em outros processos. E como é que uma pessoa como você, que vem dessa escola toda que você teve lá na Academia das Belas Artes, de Belas Artes de Firenze, esse estudo todo que você teve, vem para o Brasil? Eu pergunto isso porque quando a gente vai para lá, para alguma coisa, a gente não tem a experiência europeia, né? E você que saiu da Europa, veio para o Brasil e quando tem a possibilidade de voltar para lá, com que olhos você é vista? Com os mesmos olhos ou muda alguma coisa o fato de você ter pisado e morar aqui, ser também uma brasileira agora? Talvez seja uma pergunta boba, mas Então, bom, eu sou já vista como uma brasileira lá, porque minha mãe é brasileira, meu pai é italiano, então tem essa. já É existe isso. engraçado que eu aqui no Brasil eu sou italiana, na Itália eu sou a brasileira, né? É, mas então depende. Tem muitas pessoas que acham que lá tem pessoas que assim eles acho que acredito ficam muito felizes porque bom, para mim acho que tem várias. Tem pessoas que às vezes não entendem porque veem o Brasil como um lugar muito longe. Então, acho que eles não têm essa percepção do lugar, por ser tão longe. Outros, em vez, colegas, assim, acho que vê isso como
Uma pessoa que realmente que saiu e que conseguiu se desenvolver, que conseguiu trabalhar com o que eu queria num outro país. Então, acho que é esse o olhar, né? De uma pessoa que conseguiu, pelo menos alguém conseguiu trabalhar nessa área que é tão difícil, por exemplo, na Itália. Porque é uma questão também de dificuldade, porque o Brasil, no final das contas, a Itália é um pouco maior que o estado de São Paulo. Sim. Então, a quantidade de teatros é menor, o espaço, vamos dizer, físico é menor. Então, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem muitas produções. São Paulo tem muitas produções. Manaus, se a gente pensa, São Paulo tem mais que na Itália. Se você conta Manaus, Belém, Rio de Janeiro, outros estados, nossa, é um universo. É um universo, né? É um universo, é verdade. E assim, e como já é um universo, imagina então se a gente conseguisse, né, desenvolver formas de poder trabalhar mais, de poder, sabe, ter a percepção aqui de quanto é importante a ópera, o teatro, as artes plásticas, visuais, ainda mais. Nossa, a gente é imbatível. Essa é a minha sensação. Brava, brava. Eu acho que é isso. Mas, que mais? Acho Tem um que... comentário muito interessante aqui da Casa Malagueta que diz: a arte é como a Giorgia Macetani. Ela nasce em um lugar e o lugar fica pequeno para ela. É um pouco a verdade. Eu sempre tive essa curiosidade do diferente e de ir para outros lugares. Para mim é viajar ou ir para. Eu não tenho como viajar toda hora. Tem também uma questão financeira. Temos que trabalhar, tem também que tempo, temos que trabalhar, não é barato. Mas acho que viajar é algo que te abre muito a mente. Você descobre tantas coisas, vê museus, vê pessoas diferentes. Isso é fabuloso para mim. É onde você encontra a inspiração, né? Sem Ver dúvida. Sem dúvida. Onde outras você artes, troca, né? outras arquiteturas, outros Claro. bosques. Claro. Então, acho que é incrível. Muito É bom. bom comentário, sim. Jorge, querida, muito obrigado pelo seu carinho, muito Obrigada. obrigado por você, pela sua generosidade, né? Você, acho que essa palavra não apareceu aqui em nenhum comentário, mas acho que você é isso. Você é uma pessoa muito generosa e a sua arte demonstra exatamente isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a Viu? você. Obrigado a presença de todos, né? E na sexta-feira a gente vai conversar com Camila Tittinger, às 16 horas. Tá? Além disso, Tá eu vi bom? ela, a última vez que eu vi ela foi numa flauta mágica no Teatro Solis. Olha só. Lindíssima ela. É. Lindíssima. Minha querida, um beijo, obrigado a todos e até sexta-feira.